A história segue o nosso protagonista chamado Kim, um jovem estudante universitário de 20 anos. Ele também trabalha meio período em um estabelecimento. No entanto, ele achava essa vida muito chata, tendo que fazer as mesmas coisas dia após dia. Mas sua vida muda completamente após a Terra começar a ser invadida por monstros. E após isso, ele é transportado para um lugar de despertar chamado tutorial. No entanto, após terminar o tutorial, ocorre um erro no sistema e ele não retorna para a Terra, ficando preso no tutorial. Após passar 3000 anos nesse lugar, enfrentando um monstro brutal, ele quebra o espaço-tempo e retorna à Terra com sua própria força, com todas as suas estatísticas no máximo. Esta é a parte 6. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, após uma luta contra um artista marcial em uma dungeon, retorna à realidade rasgando a dimensão. Logo ao sair, o sistema informa que há uma diferença de 3 horas em relação à dungeon instanciada e à realidade. Devido a isso, o tempo estava sendo ajustado. Ao olhar ao redor, Kim percebe que não havia ninguém por perto. Em outro lugar, Yui e Joae estavam acompanhando o homem que haviam capturado. Yui pergunta a ele quanto tempo ainda iriam continuar andando. O homem responde que só mais um pouco. Yui diz que isso é muito suspeito, mas o homem apenas diz que não. Ela pergunta a Joae se ela acha que os outros estão bem. Joae diz que não há nada para se preocupar, já que Kim está junto com eles. Yui concorda e pergunta a ela se tem alguma ideia de quem realmente é Kim, pois não havia ninguém como Kim durante a Grande Guerra. Joe confirma e pensa que, se ele estivesse lá durante a guerra, muito mais pessoas estariam vivas agora. Joe fala que também tem muitas perguntas sobre Kim, sobre ele e sobre a família dele. Yui diz que isso a lembra que a mãe dele está internada no hospital. Joe fala que, depois que a mãe dele foi hospitalizada, ele pediu para saber onde o resto de seus familiares estão. O Sr. Kim procurou pessoalmente por eles, mas não conseguiu encontrar ninguém dentro do país. Yui pergunta o que aconteceu, questionando se ele encontrou o resto de seus familiares. Joe diz que essa informação chegou recentemente, então ainda não conseguiram contar ela. Logo em seguida, as duas são atacadas, mas conseguem desviar a tempo. Ao olharem para cima, veem várias pessoas. O homem que capturaram começa a rir, dizendo que elas realmente o seguiram o caminho inteiro até este lugar e que agora estão praticamente mortas. Outro homem pergunta se são realmente elas, aquelas que os atacaram recentemente. O capturado confirma, dizendo que foram dizimados por elas há pouco tempo. Outro homem diz que isso é diferente do que estava no relatório. No relatório dizia que era um homem de cabelos longos usando uma lança, que lutava em pequenos intervalos. O cara diz que pode confirmar que havia outras pessoas junto com as duas, e que o homem utilizando uma lança poderia ser companheiros delas. Após isso, todos descem para enfrentá-las. O homem fala que eles irão apenas capturá-las primeiro e levá-las ao grande irmão. E que está tudo bem se a desmembrarem, desde que tenha certeza de deixá-las vivas. Logo em seguida, Yui convoca sua arma nova, que é um cajado, uma arma de rank mítico. O cara questiona se ela é algum tipo de maga, e em seguida os outros dizem para ela segui-los calmamente, assim pouparão sua vida. Rapidamente, Yui usa sua habilidade Corrente de Relâmpagos, dizimando todos sem dificuldade. O homem, ao observar tudo, comenta que acha que agora não é hora para brincar, se transformando. Joe pergunta a Yui se ela precisa de ajuda, mas Yui nega, dizendo que pode lidar com ele sozinha. Em seguida, o homem vai com tudo na direção de Yui, dizendo que vai quebrá-la em pedaços. Mas Yui consegue desviar facilmente de seu ataque e fala que quem vai quebrá-lo na porrada será ela. Usando outra de suas magias, o homem, surpreso, se questiona se ela estava conjurando 4 elementos de uma só vez. Yui diz que esse é o poder do dinheiro dos contribuintes. Com isso, ela usa a magia de fusão, acertando o cara diretamente. No entanto, para a surpresa dela, mesmo após ser acertado em cheio, o homem consegue sobreviver. Yui diz que isso é impressionante, pois ele ainda está bem mesmo depois de receber um ataque financiado pelo dinheiro dos contribuintes.
E em seguida, o homem começa a ativar uma habilidade e, bastante irritado, grita perguntando se ela continuará falando assim nesse espaço. Em sequência, uma forte luz aparece. Em outro lugar, o artista marcial que enfrentou Kim comenta que isso é ruim, pois seus ferimentos internos estão piores do que ele imaginava, e se pergunta quem era aquele cara. Desde que deixou o mundo das artes marciais, já faz um bom tempo desde que encontrou alguém tão forte. Ele odeia admitir, mas Kim é mais forte que seu mestre. Pouco tempo depois, ele sente alguma coisa e rapidamente percebe que esse sentimento é uma dungeon instantânea. Alguém abriu uma dungeon instantânea de larga escala, então ele sai, acreditando que seja Kim e diz para ele esperar. Yui e Joe foram parar em outro lugar. Yui pergunta onde estavam e Joe se questiona se aquilo foi um teletransporte. Porém, Yui diz que não é isso, pois ela não sentiu nenhuma mudança nos fluxos de mana. Ao observar melhor, Joe percebe que o céu estava em chamas, acreditando que esse lugar pode ser uma dungeon. Em seguida, Yui conjura uma barreira ao redor delas e diz que, já que não sabe que tipos de perigos encontrarão, deveriam ficar dentro da barreira. Joe fala que não está sentindo nenhum animal nas proximidades. Devido a isso, ela não vai conseguir ajudar neste lugar. Em seguida, elas escutam um forte barulho e, para a surpresa delas, percebem que o homem de antes se transformou em um monstro. Ele diz que esse lugar é dele e neste lugar eles são deuses. E assim, ele lança um poder de fogo contra elas. Yui rapidamente percebe que era magia, mas não sentiu nenhum fluxo de mana o tempo todo. Com isso, ela comenta que um ser sem mana está usando magia. Joe diz que algo estranho está acontecendo, pois mesmo que seja uma dungeon, não há nem mesmo uma formiga. Yui responde que elas devem pensar nisso quando saírem deste lugar, e em seguida usa a magia Tornado Devastador, criando um enorme tornado. Após isso, ela diz para elas saírem agora, porém, ao olharem para cima, percebe que o homem já estava próximo delas. Surpresa, Yui pensa que, mesmo com todo o seu poder, seu ataque sequer o arranhou. Logo em seguida, vários outros aparecem e rapidamente as atacam. Em outro lugar, o artista marcial ainda estava procurando por Kim, mas ao chegar ao local onde sentiu a presença dele, percebe que Kim não estava lá e vê algumas marcas no chão. Ele se questiona se houve algum tipo de explosão e também se pergunta o que Kim estava planejando. Decidido, ele entra na dungeon que foi aberta. Em outro lugar, Kim pede ao sistema para encontrar seus companheiros. Após escanear a área, o sistema encontra Yubin e Kang e também informa que um objetivo único foi encontrado durante a busca. Kim pergunta sobre isso e o sistema informa que o objetivo foi feito com uma D-Stone pura e outro item que foi processado a partir de uma D-Stone. Além disso, a presença do alvo foi identificada no mesmo local e a pessoa que Kim viu da última vez no portal de comunicação foi encontrada. Kim se lembra que o portal de comunicação era aquela pessoa, então ele ordena ao sistema que mostre a localização imediatamente. O sistema diz que o alvo está se movendo, então sua localização será atualizada em tempo real. Voltando à dungeon, os homens estavam atacando as garotas e a barreira de Yui estava começando a quebrar. Ela pensa que não é só uma ou duas coisas que estão erradas. Sua força está se esvaindo, mesmo que ela esteja parada, e ela não consegue entender como o fluxo de mana funciona neste lugar. E mesmo que tenha usado um grande feitiço anteriormente, ela deveria conseguir manter uma simples barreira. Joe pede desculpas, dizendo que não pode ajudar em nada. Yui responde que ainda tem mana para usar um feitiço, e em seguida começa a conjurar uma magia poderosa chamada Tornado de Fogo Azul, destruindo tudo ao redor delas. Após isso, Joe pergunta se ela estava bem. Yui diz que está, mas que antes de tudo, elas precisam sair deste lugar o mais rápido possível. No entanto, ela logo percebe que nem mesmo sua poderosa magia conseguiu derrotá-los. No momento em que eles estavam prestes a destruir a barreira de Yui, um deles é acertado diretamente por uma lança. O artista marcial estava chegando, dizendo que o espírito maligno de Shandong iria dizimar todos eles. Em seguida, ele pega sua lança de volta e pergunta se ficar parados como um bando de bastardos é a única coisa que eles sabem fazer. Um dos inimigos responde dizendo que foi ele quem atacou os irmãos deles e o ataca.
Ele afirma que estava procurando por ele para lhe dar a morte mais dolorosa do mundo e que, neste lugar, eles são deuses. Mas, para sua surpresa, o artista marcial desvia facilmente e diz que lutar não é sobre quem é maior ou menor, e que este espaço originalmente pertence à sua casa. Com a técnica poderosa, ele acerta um golpe fatal em todos, surpreendendo Yui e Joai. Em outro lugar, um homem pergunta por que Wang não estava ali, pois havia dito para ele vir. O outro responde que parece que algumas moscas estão desafiando o sindicato, mas que não haverá problema se ele cuidar disso sozinho. O homem afirma que essa é a última peça do quebra-cabeça para o grande plano deles e que não deve cometer nenhum erro. E se errar, ele já sabe o que vai acontecer. Após isso, ele diz que vai primeiro para fazer os preparativos. O outro homem diz tudo pela glória da hype. Em seguida, ele percebe que alguém quebrou sua barreira de interferência. Essa pessoa era Kim, que estava se aproximando. O cara rapidamente sente uma quantidade aterrorizante de força e se pergunta quem poderia ser. Ao chegar, Kim pergunta onde ele está. O cara questiona do que ele está falando e Kim responde o bastardo que usa turbante. O homem começa a rir, dizendo que Kim está procurando por alguém que não deveria. Em seguida, o sistema informa a Kim que ele está resistindo à confusão, ilusão, encanto e depravação por causa de sua condição. Kim comenta que ele é ainda pior que Urim. O homem, surpreso, se pergunta se Kim resistiu a todos os status anormais. Em seguida, ele diz que agora sabe quem Kim é, e que estava se perguntando por que a mestra da Guilda do Escudo perdeu para ele, mas agora entende que as enganações não funcionam contra ele. Contudo, ele afirma que essa não é a única coisa sobre a qual está curioso. Embora a líder da Guilda do Escudo fosse habilidosa em magia de enganação, não era tudo o que ela possuía. Ele deseja descobrir como Kim conseguiu derrotar Yurin. Logo após isso, as pessoas que estavam sob o encanto atacam Kim. Ele comenta que todos eles são farinha do mesmo saco e ativa sua aura dracônica, quebrando o encanto e fazendo todos fugirem de medo. O mago, surpreso, se pergunta como um humano consegue usar a aura dracônica, pois pelo que ele sabe, somente a raça dos dragões pode usar essa habilidade. Kim diz que agora as coisas não são mais assim. O mago começa a rir muito, dizendo que pensou que Kim era apenas um mero caçador de dragões, mas parece que ele é mais do que imaginava. Ele então desafia Kim a suportar seu próximo ataque, usando uma poderosa magia chamada Círculo Mágico de Fogo. Kim pensa que esse cara está realmente dando o seu melhor. O sistema informa que o oponente é um ser que não está sincronizado com o tempo da realidade, e devido a isso, recomenda-se cautela. E para surpresa de Kim, o sistema também diz que os dados do mago são semelhantes ao do próprio usuário, e que os dados do espaço do tutorial foram detectados. Kim pensa que deve contê-lo antes de fazer algumas perguntas, então ativa sua habilidade de aprimoramento corporal, parando o ataque do mago com apenas um chute. O mago fica impressionado e diz que nunca viu ninguém bloquear sua magia dessa forma, e se pergunta se Kim conseguirá bloquear o próximo ataque. Ele então conjura outra magia, dizendo que esses são seus bebezinhos, nos quais ele colocou seu sangue e alma para criar. O sistema informa que não foi detectada nenhuma força vital neles, mas consegue sentir a energia de uma Daystone emanando das criaturas. Assim, uma nova categoria, homúnculos, foi estabelecida. Um dos monstros tenta acertar Kim, mas ele desvia facilmente e se pergunta se algo assim pode ser feito a partir de uma Daystone, notando que essas criaturas parecem ser feitas de lama ou algo semelhante. O sistema explica que os homúnculos foram feitos a partir de humanos e que seus corpos desejam paz, pedindo a Kim que lhes conceda o descanso eterno. E com um soco rápido, Kim dizima todos os homúnculos, causando um estrago imenso, deixando o mago incrédulo. Kim diz que o mago é um desgraçado nojento e promete eliminar até o último membro da hype. Voltando à dungeon, o artista marcial comenta que o homem estava em estado deplorável e que a transformação da qual se gabava havia terminado. Ele pergunta onde estão os desgraçados que vieram para Shandong, mas o homem apenas manda ele se ferrar. Após o artista marcial fincar a lança nele, o homem diz que ele não conseguirá arrancar nenhuma palavra dele. O artista marcial responde que não deveria trazer mais dor para si mesmo. O homem ri e diz que o irmãozão vai se vingar por ele.
Em seguida, o artista marcial dizima esse cara e afirma que, não importa quanto tempo leve, vai encontrar todos eles. Ao olhar para o lado, ele vê as garotas e pergunta se Yui estava bem, questionando se esses vilões repugnantes a machucaram. Yui o agradece por ter ajudado elas, e o artista marcial responde que não foi nada, apenas fez o que tinha que ser feito. Ele também menciona que é conhecido como o espírito maligno de Shandong e pergunta o nome dela. Yui se apresenta e o artista marcial elogia o nome dela, dizendo para saírem dali, pois aquele não é um lugar adequado para uma linda senhorita como ela. Joae, por sua vez, pensa que deve ser invisível para esse cara. Voltando para Kim, ele diz que está na hora de falar para onde foi o outro desgraçado e pergunta quem ele é. O mago responde que Kim é apenas um inseto que viveu por um breve momento. E assim, ele pega uma varinha e libera um imenso poder, dizendo para Kim parar de ser tão arrogante, como se já tivesse ganhado. O sistema informa que Kim entrou em uma dungeon instantânea, e devido a isso, restrições estão sendo colocadas em suas habilidades. Kim se pergunta se esse cara tem a mesma habilidade daquele espadachim. Logo em seguida, ele é atacado, mas desvia rapidamente. O mago diz que viveu uma vida longa e nobre em um lugar que Kim sequer consegue imaginar, e ordena que Kim trema diante do poder esmagador do tempo. Kim então pergunta se o lugar ao qual o mago está se referindo é o espaço do tutorial, e questiona por quanto tempo ele ficou lá. O mago começa a rir e responde que foram 200 anos, sem humanos, sem vida ou até mesmo monstros, vivendo no vazio do tutorial. Ele afirma que alguém como o Kim, que nem mesmo viveu por 100 anos, jamais entenderá como é horrível ficar sozinho. No entanto, ao olhar para Kim, o mago percebe que ele estava totalmente desinteressado no que estava sendo dito. Irritado, o mago diz que vai acabar com a expressão arrogante de Kim primeiro, conjurando uma enorme magia que lança vários meteoros na direção dele. Kim apenas comenta que 200 anos ele ainda é uma criança. Após os meteoros caírem, Kim percebe que o ataque não estava realmente mirando nele. Pouco tempo depois, as pedras começam a se transformar em golems. O mago diz que seu mundo sempre esteve em chamas e que agora é a vez do mundo de Kim queimar também, criando um exército de golems. Ele ordena que queime Kim até que ele vire cinzas. Um dos golems tenta acertar Kim, mas ele o dizima com apenas um soco. Em seguida, outros tentam acertá-lo novamente, mas Kim desvia voando e com uma velocidade insana começa a dizimar os golems. O mago, ao observar tudo, usa outra magia nos golems que foram destruídos, juntando todos ao redor de Kim e causando uma enorme explosão. Ele comenta que Kim é até bom para um humano, mas ainda não é forte o suficiente para lutar contra seu exército nesse lugar. Acreditando que Kim foi eliminado, ele decide fechar a dungeon. Mas, para sua surpresa, percebe que Kim ainda estava vivo. Surpreso, o mago diz que é impressionante Kim ter sobrevivido ao ataque, mas está certo de que seu corpo deve estar em frangalhos, mal conseguindo ficar de pé. O sistema informa que Kim sofreu apenas 0,01% de dano físico, mas sua roupa sofreu 76% de danos. Kim pensa que isso foi perigoso, pois suas calças quase queimaram também. O mago, sentindo pena, diz que lamenta por ter feito Kim sofrer tanto, e que desta vez ele vai acabar com Kim de uma vez por todas, criando um enorme golem. No momento em que o golem iria acertar Kim, ele o dizima com apenas um soco, sem dificuldade. O mago não consegue acreditar no que aconteceu. Em outro lugar, Kang diz que o cheiro delas está neste local, e Yubin pergunta como elas desapareceram do nada. Kang questiona se ele está preocupado por causa de Joae, e Yubin apenas nega. Em seguida, eles percebem que inimigos chegaram, liderados por Wang da Hype. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!